Olá, buenos dias, primeiro ano! Que carinho estar aqui com vocês, que saudade de vocês. Tudo bem por aí? Não posso nomear ninguém, né? Porque senão não tem jeito. Ó, beijo grande, tá bom? Para todo mundo, tá? Bom, vamos lá então a nossa aula, gente. Estamos aqui com essa nossa nova tecnologia, né? Nova não, para mim é nova, mas as tecnologias já tá aí no mercado faz tempo, né, pessoal? O que nós vamos falar hoje, tá? Lá na página 17 da apostila de vocês, opa, não derruba não. Lá na página 17 da apostila de vocês, tem um texto muito bacana, um soneto do Miguel de Cervantes. Quem foi Miguel de Cervantes Saavedra, gente? Miguel de Cervantes Saavedra, o escritor do Dom Quixote de la Mancha. E eu tenho aqui para vocês, olha, o livro do Dom Quixote, tem Los Molinos de Viento, El Mundo. Sim? Fora outros detalhes aqui que nós preparamos um cenário para essa nossa videoaula. Miguel de Cervantes, vocês já sabem que foi o escritor do Dom Quixote. Tem uma grande biografia dele na página seguinte, na página 18. Depois vocês podem ir lá para ver, tá bom? Explicando tudinho quem foi Miguel de Cervantes para conhecê-lo um pouquinho mais. Agora, o que é este texto da página 17? Vamos lá na página 17, gente? Então aqui tem um diálogo entre Babieca e Rocinante. Primeiro, quem são esses dois? Vou explicar para vocês. Tá vendo aqui esse cavalinho? Os dois são cavalos. Sim, sim. O que vocês acham? Babieca, gente, era o nome do cavalo do Cid. Quem que foi Cid? Cid foi o codinome, vamos dizer assim, né? O apelido do Rodrigo Dias. Que lá no século XI, Rodrigo Dias, ele lutou contra os mouros, contra os árabes, sim? Naquela guerra de toda a ocupação arábica dentro da Península Ibérica, tá? Aí a gente tem que ir lá na história aprender um pouquinho sobre a história. Então, Babieca era o cavalo dele. Agora imagina, gente, ele um guerreiro, ele era o príncipe de Valência, guerreiro, forte, destemido. Como que era o cavalo dele? Claro que também era forte, né? Então aí o Babieca conversa com o Rocinante. Quem que era o Rocinante? O cavalo de quem? Do Dom Quixote. Como que era o cavalo do Dom Quixote, gente? Flaco, bem flaco, magrinho, né? Coitadinho dele, mirradinho. Então imagine os dois conversando, sim? E este texto, escrito por Miguel de Cervantes, é um soneto. Nós já sabemos como que tem que ser um soneto, eu tenho certeza que vocês já sabem. O soneto tem o quê? 4 versos em uma estrofe, mais 4 versos em outra estrofe, 3 versos na terceira estrofe e mais 3 versos na quarta estrofe, certo? 4 estrofes, então é 4, 4, 3, 3. Combinado? Então vamos ler o soneto que está aqui na página 17. Como estás, Rocinante, tão delgado? Porque nunca se come e se trabaja. Pues que es de la cebada y de la paja, no me deja mi amo ni un bocado. Andá, senhor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necesidad amar? No es gran prudencia. Metafísico estáis. Es que no como. Quejaos del escudero, no es bastante.
como me he de quejar em mi dolência? Se el amo e escudeiro, o mayordomo, são tão Rocines como Rocinante? Gente, que texto bacana do Miguel de Cervantes. Nós temos aí algumas palavras no vocabulário, tá? Então, aqui da página 17, ok? E algumas outras palavras que vocês não entendam, não saibam o significado, pode buscar lá naquele site wordreference.com, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês pesquisem um exercício para vocês fazerem no caderno, tá? No caderno de espanhol. Eu quero que vocês pesquisem sobre o barroco espanhol, ok? Então, pesquisem um pouquinho sobre o barroco espanhol, tá? Escrevam em espanhol um pouquinho da pesquisa de vocês no caderno e eu quero que vocês copiem um soneto que vocês escolherem do Góngora, tá? Que ele foi na época do barroco espanhol, que era chamado Siglo de Ouro espanhol. Combinado? Um pouquinho de cultura em literatura espanhola para vocês, tá? Vamos então à parte gramatical agora, gente? Vocês podem perceber no texto aí que nós temos a maioria dos verbos no presente, tá bom? Estais, come, trabaja, ultraja, es, deja, tá? Que nós estamos aprendendo os verbos no presente do indicativo. Na página 17, nós temos aí o verbo ser e o verbo estar. Para que são usados estes verbos? Para que é usado cada um desse verbo? O verbo ser é usado para a gente descrever características físicas, psicológicas. O verbo estar para falarmos de onde estamos, né? O local que nós nos encontramos, tá bom? Estado físico, por exemplo, estou enfermo ou estou bien, tá? Depois, na página 19, nós temos aí os verbos tener e o verbo haber. Também são verbos auxiliares, igual os verbos ser e o verbo estar, tá bom? Verbos auxiliares que eu digo e algumas funções deles, né, gente? O verbo tener tá aqui como que ele se conjuga em todas as pessoas aí do discurso. Verbo haber. Agora eu quero falar um pouquinho mais do verbo haver. Então, o verbo haver, gente, em espanhol, o verbo haber, ele indica somente existência, tá? E somente o verbo haber é utilizado nos tempos compostos em espanhol, tá bom? Por exemplo, aqui tá dando exemplo, olha, yo he dado, tu has ido, que são tempos compostos que nós vamos aprender mais pra frente. Então, não podemos utilizar o verbo haver em espanhol para tempos compostos igual em português, tá bom? Em português podemos falar, eu tinha ido, tá? Em espanhol não, em espanhol somente havia ido, combinado? Bom, tem eles aí conjugado. Outra coisa que eu quero falar, que está escrito na apostila de vocês aí, na página 19, tá? Aqui nesse cantinho aqui, que o verbo haver no sentido de existir também, tá bom? No seu uso impessoal, quer dizer, quando não se tem sujeito, utilizamos a forma I. Por exemplo, se eu quero falar assim, ó, as pessoas têm que ficar em casa. Eu vou falar em espanhol, hay que quedar en casa. Sim? Somente isso, hay que quedar en casa. Quer dizer, não tem sujeito, tá? Não tem pessoa, por isso que é o quê? Impersonal. Tá bom, gente? E depois aqui, o que mais que tem? Tem o verbo hablar. O que é o verbo hablar? É um verbo que está aí como exemplo de verbos de primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, tá? Então, aí tem o verbo hablar, todos os verbos regulares terminados em ar, olha,
Sim, tem aqui alguns verbos aqui, são verbos de primeira conjugação. E por que vem aqui? Porque essas terminações aqui no canto são iguais para todos os verbos de primeira conjugação. Então, eu vou dar um exemplo aqui no quadro para vocês. Tá? Aí, na apostila de vocês já tem o verbo hablar conjugado. Então, todos os verbos terminados com ar que são regulares. Então, por exemplo, olha, cantar. Como que eu faço para conjugar este verbo no presente? Pode ser também amar. Então, eu mantenho o radical do verbo, tá vendo? O radical é o que sobra no verbo depois que eu tiro a terminação dele. Então, verbos terminados com ar. E as terminações mantêm-se as mesmas no tempo presente. Então, é o yo canto, yo amo, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Então, você mantém o radical em todas as pessoas, acrescenta aqui e acrescenta as terminações. Tá? Então, essas terminações são as mesmas para todos os verbos regulares terminados em ar, tá bom? Muito bem. Além da pesquisa que vocês vão fazer do Barroco Espanhol e do Soneto, eu quero que vocês façam no caderno de exercício as páginas 13 até a página 16, tá bom? Então, caderno de exercício, página 13 a 16, tá? Podem fazer no próprio caderno de exercício, claro, né, gente? Depois, quando nós voltarmos nossas aulas presenciais, eu vou olhando, tá? Podem ir fazendo tudinho, não deixem acumular matéria, façam sempre no dia certinho, tá? Estudem mesmo, tá bom? Nós estamos juntos nessa, tá? Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da companhia dos nossos cavalos, da companhia do nosso cenário aqui, que meu marido preparou com muito carinho para vocês, tá bom? E ficamos por aqui hoje, tá? Beijos com muito carinho, de coração. Hasta la próxima. Muchas gracias.